Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre a notícia da possível falência da Gol e também explicar os motivos que me fazem ficar longe do setor de aéreas aqui no Brasil. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o seu like que ajuda bastante o canal a chegar a mais investidores. Então, ontem circularam rumores de que a Gol iria pedir recuperação judicial no mercado americano e as ações terminaram o dia caindo 6%, mas ao longo do dia elas caíram bem mais do que isso, chegaram a cair 11, 12%, né? Ali logo na abertura caíram 13%, se recuperaram um pouco, fecharam em uma queda de 6%, mas hoje elas seguem caindo 3%, então só nos últimos 5 dias já caem aqui cerca de 15% e no ano caem 17%. Acontece que o mercado ele levou muito a mal essa notícia, como obviamente deveria levar uma empresa que talvez, possivelmente vai pedir recuperação judicial, porque talvez tenha sido pego de surpresa. As empresas aqui do setor aéreo não estavam numa boa situação pós-crise que a gente teve em 2020, muito endividadas, a demanda ainda não retornou aos patamares pré-crise, mas mesmo assim eu acho que isso acabou pegando o mercado de surpresa, apesar de que não deveria ter pego, afinal de contas, não é novidade nenhuma falências no setor aéreo aqui no Brasil e também no mundo todo, mas aqui no Brasil especialmente a gente tem uma história dramática no setor de aviação aqui no Brasil. Tanto para a Gol quanto para a Azul já existiam notícias de possíveis falências até em fevereiro de 2023, bem antes dessa notícia de ontem. Inclusive você consegue encontrar outras notícias de rumores do mercado, de uma possível falência da Gol ali, principalmente até mesmo antes da crise que a gente teve em 2020. Isso porque aqui no Brasil a gente tem um mercado onde várias empresas de aviação já faliram. Então a Latam, que atua aqui no Brasil, mas ela não é listada no Brasil, ela estava num processo de recuperação judicial, está terminando de sair agora, mas também não é uma grande empresa. Aqui no Brasil a gente tem até essa matéria muito interessante aqui que relembra vários casos de falência. Então a gente tem aqui a Varig, né, ou Varig, que faliu aqui no Brasil, VASP, Transbrasil, a Avianca mais recente, né, a Avianca faliu, se eu não me engano, em 2020. Essa Webjet que eu realmente não conheço, mas tem várias empresas aqui do setor de aviação, do setor de turismo, de transportes que faliram aqui no Brasil. Então é um mercado muito difícil de você ganhar dinheiro e, como eu falei, não deveria ser novidade de que haveria a possibilidade da Gol entrar nessa rota justamente porque os resultados dela foram muito machucados durante 2020 e pós 2020, então existia essa chance no ar, existia essa possibilidade de uma possível falência e o mercado talvez não tinha precificado corretamente com esse risco nas ações da Gol. E essas falências de empresas de aviação têm sintomas muito parecidos que são quase que crônicos e estruturais do setor de aviação, que acabam me afastando bastante desse setor. E aqui no Brasil eu não invisto em nenhuma empresa, nem na Gol, nem na Azul, nem mesmo na CVC, que não é necessariamente de aviação, mas ela está muito ali ligada a esse segmento, ao turismo do Brasil. Então, eu vou mostrar agora para vocês vários motivos, vários argumentos que me afastam desse setor, mas é claro que eu faço isso tentando ajudar você a tomar a sua decisão. Não é porque eu falo isso daqui que você não deve investir, você tem que considerar as informações que você vê nesse vídeo, mais outras informações, e aí você toma a sua decisão, até porque esse vídeo não é uma recomendação de investimento, só deixando claro. O primeiro motivo que me afasta desse setor é a estrutura de custos. Quando a gente olha ali a estrutura de custos dessas empresas, um dos principais custos é justamente o combustível das aeronaves. E como os outros combustíveis aqui no Brasil e no mundo todo, eles são precificados em dólar, ou seja, eles acompanham de certa forma a oscilação do dólar, afinal de contas são commodities e também são ligados ali ao preço do petróleo. Como a gente teve momentos nos últimos anos onde o petróleo subiu muito, o litro da querosene de aviação acabou subindo bastante, que é o combustível que se utiliza nas aeronaves. Isso acabou machucando ali as margens de todas as empresas do setor, principalmente da Gol e da Azul, mas eles também, a gente tem que lembrar que não só eles são linkados ali de certa forma ao preço do petróleo e de outros combustíveis, mas também do dólar. E o dólar também, nos últimos anos, aí somente subiu do Brasil e a expectativa é que, na minha visão, ele continue subindo a longo prazo, apesar da gente não ter noção de para onde vai o dólar no ano que vem, daqui 2 anos, a gente tem uma noção pelos fundamentos da economia do Brasil e da economia americana de que o dólar ele vai se valorizar frente ao real no longo prazo, porque tem uma inflação menor, porque é uma economia mais desenvolvida. Então a tendência é que o Brasil e o real sempre percam poder de compra frente ao dólar. Então a tendência é que os custos dessas empresas subam a longo prazo, pelo menos em dólar. O preço da commodity pode cair, do petróleo, da gasolina, do diesel, pode cair momentaneamente no curto prazo. Isso aconteceu ali em 2015, 16, 17, mas são efeitos momentâneos. No longo prazo, a tendência é subir.
Ali em 2019, por exemplo, a gente não tinha nenhuma grande crise no segmento de petróleo, o dólar não tinha subido tanto, e mesmo assim o litro aqui tinha subido bem, ali estava níveis talvez históricos ali próximos a 2013, antes mesmo da crise aqui do Brasil. Então, além de eu enxergar como estruturalmente os custos de combustíveis sempre aumentando, se você perguntar aí para alguém mais velho que esteja na sua casa, seu pai, sua mãe, seu avô, você vai ver que ele vai falar que o combustível era muito mais barato no passado, então, na minha visão, vai continuar assim no longo prazo. E também, não só a tendência de custos é ruim para essas empresas, como há muita volatilidade, então sobe muito rápido, né? Então 2022 foi desastroso, mas mesmo assim vocês conseguem ver que cai muito de um ano para o outro, depois sobe, isso acaba dificultando o gerenciamento das margens dessas empresas. Então quando a gente vê aqui a margem bruta, por exemplo, que considera o custo, vocês vão ver que a margem aqui da Gol, por exemplo, ela era 19% ali em 2014, em 2015 já caiu para 16%, aí subiu para 27%, em 2020 caiu para 11%, né? 2021 negativo por conta de todo o problema. Então você vê que é uma empresa que não tem margens brutas, não estou nem falando de margem operacional, nem de margem EBITDA, de margem bruta, né? A margem que considera somente o custo. Já nessa margem ela não é uma empresa muito estável, é uma empresa que tem muita oscilação ali nos seus resultados. A mesma coisa a gente enxerga na Azul, ela é listada há menos tempo, tem menos dados, mas a gente consegue ver que a margem bruta sai de 18, vai para 10, sobe para 23, cai para 17 em 2018, cai para 1% em 2019, né? Então, assim, muita oscilação nos resultados dessas empresas, pelo menos do ponto de vista de margem bruta. Apesar de que esse ano, nos últimos meses, o preço do litro de querosene, né, de aviação vem caindo, então aqui a Vibra mostra para a gente no resultado dela que do terceiro trimestre de 22 até o terceiro trimestre de 23 o preço caiu, então isso possivelmente ajude as margens dessas empresas, mas novamente, como eu falei para vocês, a minha expectativa de longo prazo é que o custo dessas empresas siga subindo como subiram nos últimos 10, nos últimos 15, nos últimos 20 anos. O querosene só sobe. Em alguns momentos ele cai, mas ele sempre volta porque a nossa economia aqui, como é atrelada ao dólar, a tendência é que o dólar suba e tudo que é dolarizado suba também. Então são empresas que têm receita em real, em custo em dólar. Isso é uma receita cruel para você conseguir gerar valor. É muito difícil. Tem outra empresa assim na bolsa, que é a M Dias, e ela também está sofrendo nos últimos 5, 6, 7 anos, não consegue sair do lugar. Então, quando você tem esse efeito, né, receita real, custo em dólar, você tem muita dificuldade de gerar valor, e eu acho que esse é o motivo que mais me afasta desse setor. Um outro ponto que me afasta é que o setor aéreo, além dele ser muito regulado, ele é, de certa forma, sensível politicamente. Então, ele é um setor que todas as pessoas acabam ficando muito de olho, quando a passagem sobe demais, acabam reclamando, acabam indo aos seus políticos ali, aos seus governantes, aos seus presidentes, reclamarem desse aumento de passagem, e os presidentes e políticos, normalmente quando o pessoal reclama demais, eles tomam decisões ruins. Então, por exemplo, agora em 2023 a gente viu um aumento de passagens de 47%, e a gente já vê aqui o Lula, né, o atual presidente, já começando a reclamar ali, dando uma certa resposta para a população, que não tem explicação ali para o preço das passagens de avião, e as passagens sobem porque as empresas precisam cobrir os custos, senão elas não conseguem, enfim, gerar lucro. Na verdade, elas não conseguem nem sobreviver, como a gente tem visto aí da Gol. Então, nesse ambiente, e é um ambiente muito favorável, que acontece praticamente todo ano, pode abrir espaço para tomadas ruins de decisões do ponto de vista regulatório, como lá em 2010, onde a comissão da Câmara aprovou limite de preços para passagens aéreas de certas rotas. A gente já teve tabelamento de preço de passagens no passado, a gente já teve bandas de limite de preço de passagem, então dependendo da rota a empresa poderia cobrar entre 100 e 150 e ela tinha que trabalhar nessa rota. Já teve várias ideias ruins, né? Sempre que tem esse clamor do público envolvendo um setor, como a gente tem no setor de petróleo, por exemplo, com a Petrobras e o preço dos combustíveis, tem sempre essa dificuldade e esse risco de que o governo possa fazer alguma coisa, como fez também ali em 2020, aprovando o fim da cobrança de despacho de bagagem. Então, não estou dizendo se eu sou a favor, se eu sou contra, mas se as empresas cobram, provavelmente isso daqui é para cobrir algum custo que elas têm, então elas têm que ficar tentando trabalhar com essas limitações do governo, e como elas vêm do nada e vêm de uma forma às vezes muito forte, muito ruim para as empresas de aviação, elas acabam perdendo muito. Então a gente vê aqui, por exemplo, essa regulação que foi feita ali em 2010, quando a gente pega o resultado operacional da Gol em 2011, né, um ano depois ela foi aprovada, essa limitação foi aprovada no final de 2010, quando a gente pega o resultado da Gol em 2011, vocês vão ver que a margem operacional dela caiu de 10%
para 3%. Não necessariamente foi isso, porque eu não fui lá atrás do resultado de 2011 para ver, mas com certeza isso aqui impacta a empresa, tem uma certa dificuldade, ela tem que trabalhar em outras rotas, se remanejar tudo que ela pensava, tem que oferecer menos voos, né? Então, assim, é uma situação, essa situação de regulação, além de ser muito regulado, como eu falei, muito difícil, muito custoso, muito imposto, tem toda essa questão de ser sensível a políticas públicas. O terceiro motivo que me afasta é que é um setor que não necessariamente é intensivo, muito intensivo em capital, mas ele precisa de muito dinheiro para alugar as aeronaves, para pagar o custo principalmente dessas aeronaves, manutenção, depreciação também, os combustíveis. Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, na Gol, ela tem uma dívida crescente, né, que saiu ali de 2007 de cerca de 2 bilhões e hoje já passa de 9, 10 bilhões de dívida líquida. Quando a gente olha aqui, por exemplo, alguns indicadores interessantes, vocês vão ver que ela tem um CAPEX de cerca de 1 bilhão por ano, então ela precisa ali de 1 bilhão de CAPEX de investimento. Quando a gente olha ali, por exemplo, os custos da Gol subindo, né, saltaram de quase 10 bilhões em 2019, custos anuais aqui na casa de 13 bilhões, despesas operacionais muito altas, então as despesas também ali em 2019 eram 2 bi, hoje rodam em 2 bilhões e meio, então não necessariamente ela utiliza tanto de dívida para crescer, até porque quando a gente pega em volume de voos do Brasil, tá meio estagnado nos últimos anos, vou mostrar para vocês logo, mas ela precisa do dinheiro para poder rodar a operação, tem um certo giro de caixa, e aí ela vai se endividando e ela vai não conseguindo pagar essa dívida. Para tentar pagar a dívida, ela pega mais dívida para rolar a dívida, alongar essa dívida, e aí ela entra num ciclo muito ruim, começa a ter um resultado financeiro que começa a pesar, né? Eu não sei se nesse site aqui a gente tem resultado financeiro, deixa eu procurar aqui se a gente tem resultado financeiro. Então, por exemplo, aqui o resultado financeiro da Gol piorando aí nos últimos anos, mas nunca foi bom. Em 2013 já tinha quase 1 bi, depois 3 bilhões de resultado financeiro negativo em 2015, e recentemente aí até piorou. Então são empresas que acabam sofrendo bastante. E a solução, quando elas já não conseguem mais pegar dívida com ninguém, é diluir os sócios. Então a Gol fez um aumento de capital em 2022 de 4,2 bilhões, diluindo bastante os sócios. Isso aí acaba destruindo o valor. A empresa não vai falir, isso salva a empresa, mas você dificilmente vai ter um retorno em relação ao investimento que você fez. Na Azul a gente tem a mesma figura aqui, então vocês conseguem ver que a dívida dela subiu aqui de 2019 para 2022 ali de cerca de 1 bilhão para 22 bilhões, então um salto muito absurdo, ela está num nível de endividamento muito alto. E aqui no passado você pode até argumentar que a Azul ela era um pouco menos alavancada. Quando a gente olha aqui dívida líquida sobre EBITDA, vocês vão ver que ela tinha ali uma dívida de 0,7, né, em 2019, antes da crise, 2,3, 1,4. Isso aqui engana um pouco porque não considera o leasing das aeronaves. Então, quando a gente considera que ela tinha a pagar todos os aluguéis das aeronaves, que ela teria que pagar, mesmo que não voassem, não saíssem do chão, a dívida líquida dela era muito mais próxima de 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes em 2016, eu fui lá conferir. Então, a própria Azul, no relatório dela, no resultado dela, ela ajusta a dívida e mostra que é muito acima dessa que a gente vê aqui. Então, a Azul também sempre foi muito alavancada, é característica do setor, isso acaba me afastando. Precisa de muito dinheiro, isso faz com que as empresas precisam de muita dívida, e elas entram no ciclo que elas não conseguem sair. Uma outra coisa que me afasta, e é uma questão mais macro, é que é um setor que precisa que o PIB esteja pujante para ele poder crescer. Diferente, por exemplo, de um setor de fintech ou de um setor de inteligência artificial que vai crescer a despeito da economia, porque tem uma demanda mundial, não depende tanto do Brasil, por exemplo, ou uma Taesa que tem ali o seu crescimento atrelado à inflação, então pelo menos você vai ter uma reposição relacionada à inflação, ou o setor de alimentos que as pessoas vão continuar consumindo com o crescimento populacional. Então, diferente desses outros setores, o setor aqui de aviação, quando as pessoas não conseguem viajar, elas simplesmente param de viajar. Então, em 2015, a gente tinha aqui mais de 1 milhão e 82 voos aqui no Brasil. Isso caiu ali em 2016 e foi num nível abaixo dos últimos anos, né, entre 2013 e 2015, que já não foram anos bons aqui no Brasil. E mesmo assim caiu, não conseguiu se recuperar. Caiu bastante em 2020, pelos motivos que a gente já sabe, e até agora a gente não se recuperou. Então, mesmo que a gente consiga ali ter um crescimento de PIB per capita nos próximos anos, vai demorar quantos anos para a gente conseguir ter os níveis de 2015? Então, você fica ali, isso dificulta muito a vida das empresas, porque elas têm custos fixos altíssimos, elas têm que pagar os leasings das aeronaves, e as aeronaves não vão sair do chão porque tem menos voos, e elas não vão ali devolver. As empresas que fabricam também avião não vão conseguir vender esses aviões, porque
em si não tem demanda, não tem ninguém comprando, então realmente é uma situação assim muito difícil de um setor, quando você tem um setor que ele está estagnado, ou um setor que ele não está crescendo, é muito difícil, né? Isso aqui dificulta bastante para as empresas conseguirem gerar valor consistentemente no longo prazo. A gente precisa que pelo menos o setor esteja crescendo em linha com o PIB. Quando o setor está em queda, aí é muito difícil realmente da empresa conseguir lucrar mais, ter uma receita maior, ter um EBITDA maior. Isso aqui acaba me afastando um pouco também. E a última coisa que me afasta é um risco muito específico do setor, que é o risco de uma tragédia, o risco de uma queda de um avião. Então, todo avião que decola ali na Gol ou na Azul, eles têm o risco, eles carregam consigo o risco de cair em algum momento, e isso pode machucar não só a vida ali das pessoas e das famílias, isso é ruim, não estou dizendo que não é, mas isso machuca com certeza os resultados da companhia. Então, lá em 2006, teve uma tragédia envolvendo um avião da Gol, ela tinha acabado de se listar no mercado, então 154 pessoas ali perderam a vida naquela queda de avião, e isso machucou os resultados da Gol, não só a imagem dela, mas também o resultado, como eu quero mostrar aqui para vocês. Então eu peguei o resultado da Gol em 2006 e a empresa comenta que em dezembro as vendas caíram 30% frente a novembro, e novembro já não tinha sido muito bom, e eles atribuem isso a alguns fatores, e um deles a publicidade negativa ligada aqui à queda desse avião. Então teve 30% menos de venda, não dá para saber quanto desse 30% veio dessa publicidade negativa, mas eu imagino que uma boa parte, talvez um terço ou até metade dessa queda aqui nas vendas tenha vindo disso. Então, quando a gente olha aqui a taxa de ocupação, basicamente o quanto dos aviões estão sendo utilizados ou lotados ali nos voos, vocês vão ver que tinha uma taxa de quase 80%, a Gol vinha melhorando ao longo de 2006 e caiu para 68% no quarto trimestre de 2006, e a única coisa diferente que aconteceu nesse trimestre, não tinha nenhuma crise, nada acontecendo, foi a queda do avião. Isso aqui machuca bastante o resultado da empresa, então a gente consegue ver que mesmo muito tempo depois, em 2007, quarto trimestre de 2007, a taxa de ocupação seguia abaixo, seguia 68%, então talvez teve uma mancha tão forte na história da Gol que ela demorou anos para conseguir se livrar dessa imagem negativa, e as pessoas começaram a utilizar outras marcas, né, Latam, talvez, e a gente consegue ver também quanto que machucou o resultado operacional. Então a Gol tinha dado um resultado operacional de 309 milhões no terceiro trimestre de 2006, ela estava melhorando, a gente consegue ver que ela vinha numa sequência boa de crescimento de resultado operacional. Teve a queda do avião, o resultado operacional caiu por 84 e continuou ruim, começou a ficar negativo e só se recuperou mesmo ali em 2009, né? 2009, como a gente vê aqui. Então demorou ali 2, 3 anos depois do acidente para ela conseguir recuperar o resultado operacional, e talvez não tenha nem sido feito de uma taxa de ocupação que voltou. Pode ter sido repasse de preço, alguma coisa assim, uma melhoria de queda de custos, não necessariamente porque ela estava conseguindo voar mais ou com mais pessoas. Então, quando a gente tem todas essas características somadas que eu falei para vocês, é muito difícil a empresa conseguir gerar valor. Então, a Gol aqui, o histórico de lucro líquido da empresa é horrível. Então, a empresa estava até dando lucro ali até 2006, aí começou a dar prejuízo, aí dá lucro, aí dá vários prejuízos seguidos, começa a entrar naquele mundo de dívida, o resultado financeiro começa a comer a geração de caixa, e aí vem prejuízo atrás de prejuízo. A gente consegue ver a mesma coisa aqui na Azul. Então, a Azul aqui com prejuízo em 2015, prejuízo em 2019, 2020, 2021, 22, 23. Então são empresas que só dão prejuízo, dilui acionista, aumenta a dívida, não conseguem gerar valor no longo prazo, e a gente vê que isso se reflete aqui na cotação. Então em azul vocês veem o Ibov, em laranja vocês veem as ações da Gol. Então aqui, ó, para vocês terem ideia, o acidente ele foi mais ou menos aqui, quase no topo histórico da empresa, e caiu bastante até 2009, ali cerca de 90%, né? Meses ali depois do acidente. Mesmo assim, se recuperou um pouco desde então, mas não gerou nada de valor em comparação ao Ibov. O Ibov já é um índice ruim. E a mesma coisa Azul. Azul caiu aqui também desde o IPO, cerca de 46%. Quando a gente olha nos últimos 5 anos, a figura não muda muito. O Ibov subiu 34% e essas empresas ambas caíram próximo de 70%. Realmente com um retorno péssimo aí para quem ficou posicionado nelas pensando em longo prazo. Então, pessoal, é por esses motivos que eu não tenho Azul na minha carteira, eu não tenho Gol na minha carteira. Claro que você pode investir pensando numa recuperação de curto prazo, mas a gente não tem essa mentalidade de curto prazo aqui no GA. Pode ser que as ações subam, pode ser que esse rumor tenha sido só isso mesmo, um rumor, e aí vai corrigir essa queda toda que teve, você vai ganhar ali um trocado, mas pensando em geração de valor mesmo a longo prazo, são empresas que a gente não tem uma visão muito otimista, tá? Mas é claro que se você quiser saber as nossas recomendações, que empresas que a gente tem uma visão otimista, é só vocês virem aqui no nosso canal YouTube, clicar nesse primeiro link aqui na descrição do nosso canal,
que vai direto para um site que explica tudo sobre o nosso produto, as nossas carteiras recomendadas, que estão lá com um retorno muito bom, principalmente a nossa carteira de dividendos, para quem gosta de dividendo, para quem gosta de investir a longo prazo. Então conhece lá a nossa carteira, o nosso produto, e você pode testar por 7 dias que não é cobrado nada de você. Bom, eu vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal, bons investimentos e até o próximo vídeo.